Olá, este é o Ponto Café, um programa apresentado por mim, Fernando Wick. Hoje a gente vai falar um negócio diferentão, chamado Production Engineer. Mas antes de eu falar, vamos para os recados paroquiais. Então, se você quiser acompanhar nosso humilde podcast, ele está nas principais serviços de podcast, a gente está falando aí de Spotify, Anchor, Google Podcast, etc. Também tem um sitezinho chamado .café.fernandowick.com e tem um Twitter que eu mal alimento ele, chamado PTO Café Podcast. Café Podcast, isso, tá certo. Bom, tem que agradecer aquele ouvinte que está em Sete Lagoas, em Minas Gerais, que nos escuta. Eu nunca tinha ouvido essa cidade. Barbalha, no Ceará, e Biguaçu, em Santa Catarina. Então, gente, muito obrigado. Vocês fazem esse podcast funcionar e poderia estar dizendo aqui, dê like e tal, não, só de escutar já tá bom. Então eu fico feliz com isso. Bom, então a ideia aqui é de falar desse tal de Production Engineering e para quem contar isso é para contar quem fez, né? Vamos falar de quem fez. E aí, para falar de quem fez e como fez do zero, vou trazer aqui o Bruno Rocha. Fala aí, Kê. Tudo bem? Tudo bom. Muito obrigado aí pelo convite, viu? Eu que agradeço aí ter parado um tempinho. O Bruno é do Clube das 5, então para conseguir acertar essa agenda aqui foi um pouquinho ruim, porque senão normalmente eu gravo quando meus filhos estão indo dormir. Então aqui, hoje especificamente, a gente antecipou, meus filhos estão lá deixando minha esposa maluca, mas no fim vai dar certo, porque no horário que eu gravo, o Bruno já tá dormindo, né? E daqui a pouco ele vai dormir, então tem que tentar equilibrar. Eu vou mandar um presente para os seus filhos para recompensar isso, tá? Prometo. Não, depois você explica como é que é esse negócio de acordar de manhãzinha, mas antes de tudo, Bruno Rocha, quem é Bruno Rocha? Conte um pouquinho de você. Quem é Bruno Rocha? Cara, eu sou um apaixonado por tecnologia. Eu me divirto muito com o meu trabalho, fazendo o que eu faço. Eu penso que se para algumas pessoas o sonho de consumo é largar tudo e vender coco na praia, o meu é continuar resolvendo problemas com tecnologia. É isso. E além disso, fugindo um pouco do estereótipo, né? Então, como você já falou, eu sou do Clube das 5, eu acordo geralmente muito cedo. A gente pode falar disso mais pra frente também. Sou nerd, sou fascinado por esporte, aí eu fujo um pouco do estereótipo, né? Sou fascinado por alimentação saudável, gosto muito da relação do esporte com a saúde mental, que é algo que eu me preocupo muito há muitos anos. É isso, esse é o Bruno. Qual esporte que você pratica, ou esportes? Eu pratico alguns. Eu pratico ciclismo, então não é só para ir e voltar do trabalho, tá? É ciclismo de verdade. No ano passado eu percorri 9.500 quilômetros no ano. Esse ano a ideia era passar dos 12.000 quilômetros, mas eu não atingi nem 6 por conta da pandemia. Mas talvez no ano que vem eu consiga cumprir essa meta. E musculação, jiu-jitsu, tô chegando aí na faixa roxa do jiu-jitsu. E esporte no geral, eu gosto muito da relação, sempre indo e voltando com alguns esportes. Como é que você tá praticando? Eu ia pra academia, corria, eu não tô fazendo nada disso. Tô tentando fazer em casa, mas é difícil. Em casa também. Minha esposa também treina em casa, basicamente. Ciclismo agora tem voltado um pouco, porque é mais fácil, né? É um esporte individual, então é muito mais tranquilo, com máscara. Mas jiu-jitsu, esquece, não tem como, é contato o tempo inteiro, não dá. Então tô há pelo menos 8 meses já parado. E musculação no geral, hoje para mim tá muito fácil, porque aqui no prédio tem uma academia e tem horário de check-in. Então é uma unidade por vez, e aí saiu aquela unidade, eles limpam a academia inteira para que 1 hora depois a próxima unidade possa usar. Então, para mim tá funcionando bem, porque eu tenho uma academia só para mim durante 1 hora, dia sim, dia não. Então ajuda ali a manter a mente em dia. Cara, eu tô fazendo o Saitama Training.
Acho que eu não deveria fazer por conta de eu ter passado os 40. Mas eu me senti muito melhor do que fazendo na academia os tradicionais. Cara, a minha esposa fala a mesma coisa, acredita? Muita gente fala isso, na verdade, né? Eu treinei por um tempo calistenia, que é basicamente o treino com o peso do corpo. Então, ia para o Parque do Ibirapuera, Parque do Povo, para treinar calistenia, o que era ótimo para mim. Mas, novamente, né, depois da pandemia você tem que improvisar. Então, hoje a calistenia é treinar fazendo flexão no sofá e abaixando com um saco de arroz. É isso. Fazendo agachamento de saco de arroz. Pô, é difícil. Mas tá dando para se dar uma segurada. Quer dizer, minhas calças não estão dizendo isso, não, mas. E, Bruno, como é que foi você começar a trabalhar com tecnologia? Cara, eu vou ser bem sucinto, mas para não tomar muito tempo, mas basicamente, quando eu tinha entre 11 e 12 anos de idade, a minha mãe me obrigou a ir para um curso de informática, né? Ela me obrigou. Eu queria ser desenhista. Eu sempre achei, na verdade, assim, eu tenho uma leve memória de que eu desenhava muito bem, mas talvez isso não seja tão verdade, mas é o que eu achava. Mas ela me obrigou a ir para um curso de tecnologia, eu fui, obrigado e tal, faltei nas 2 primeiras aulas, mas fui na terceira, e, pô, eu não queria aquilo de jeito nenhum, mas com o tempo eu fui gostando, sabe? Fui gostando de tecnologia, ainda muito novo, ainda aprendendo e tal. E aí eu tomei gosto pela coisa, e lá pro ano de 2008, mais ou menos, 2009, talvez, eu comecei um estágio numa escola de tecnologia de bairro, quebrada mesmo, onde o meu salário era um curso de segurança da informação, olha só. Eu trabalhava 4 horas por dia, o salário era o curso. Eu achava que eu tava, sabe, lá em cima, no topo da pirâmide, fazendo um curso de segurança da informação, em, sei lá, 15 para 16 anos. E eu ganhei muito gosto pela coisa. E tinha um rapaz, um professor lá, Denis, que é meu amigo até hoje, inclusive. Ele era fascinado por Linux. Fascinado. Ele só falava nisso o dia inteiro. Às vezes era até meio chato, sabe? Mas era fascinado por isso e me chamou muita atenção. E eu comecei a pesquisar mais sobre isso, sabe? E aí que eu entrei nesse curso de segurança, logo após terminar um curso mais técnico de redes, hardware, enfim. Ele me falou da ForLinux. Ele tinha feito um curso da ForLinux, se eu não me engano. E ele falou, vai fazer um curso lá que os caras, eles queimam roteador com comando no terminal. Eu falei, não é possível. Ele falou, Eu falei, vou pesquisar sobre isso. E aí, eu já acho que eu já tinha sido contratado por essa escola de informática. Eu fiquei pouquíssimo tempo lá, mas eu tinha sido contratado. E eu conseguia pagar um curso na ForLinux. Eu vim de uma família humilde, né? Então minha mãe não tinha condições de bancar curso para mim, meu pai muito menos. Então, o que eu fiz? Tinha uns cursos da ForLinux, acho que era o 450, 451 e 452. Eu olhei o 450 e o 451 e falei, é pré-rec pro 452. Eu tenho 3 meses aqui para fazer, que era o tempo para juntar a grana para fazer na época. Peguei o conteúdo que estava no site e comecei a estudar por conta. Foi aí que eu comecei a desenvolver mais esse lado autodidata. E 3 meses depois fui começar o 452. Eu trabalhava de segunda a sábado, ajudando a galera, dando aula, preparando curso e tal. E no domingo, das 9 às 6 da tarde, eu ia fazer o curso lá na Paulista. Meus pais me levavam e tal, era puta rolê para chegar até lá. Mas funcionou. E aí, no último dia de curso, no último domingo, a ForLinux tinha aberto um programa de contratação. Eu lembro que o programa chamava até o Zenbolt, que era para ser o programa de contratação mais rápido que existiu na ForLinux. Você trabalhou na ForLinux, você sabe que existia muito essa criatividade, né? Cara, foi bem legal, porque foi logo em seguida que o curso acabou, então, na teoria, nem era para estar lá naquele fim de semana, mas estava participando do processo seletivo e tal. Muita gente de muitos estados, muita gente queria entrar na ForLinux, porque, de fato, era referência, né, na época. E, depois de um longo processo, eu passei e comecei a trabalhar na ForLinux. E para mim era um sonho.
E foi o primeiro marco da minha vida, sabe? Porque, novamente, você já trabalhou, você sabe, tinha muita gente boa trabalhando, era referência na época, a Ford Linux fazia coisas que as outras empresas ainda nem imaginavam fazer. Então, para mim, foi um marco muito grande. E, pô, passado isso, desse marco, passei um tempo na Ford Linux, alguns anos, 2 anos, se eu não me engano, 2 anos e pouquinho. Eu passei por algumas empresas, né, tomando gosto sempre, trabalhando com Linux e tal. Nunca trabalhei com Windows, inclusive, eu não sei nem... Hoje, se me pergunta como eu faço, eu não sei como faz. E as pessoas falam, pô, é muito fácil, eu falo, não deve ser. Porque se fosse fácil, eu saberia fazer e eu não sei. Passei por algumas empresas, cara, e entre elas, eu cheguei no IG, sabe o IG, do cachorrinho, portal? Que foi em 2012. Era um portal muito mais relevante na época, né? Nossa, demais, né, cara? Porque era o tempo dos portais, né? Os grandes portais, o IG fazia parte, cara. Era muito, muito legal, assim. E foi lá, inclusive, que eu conheci o Trentas, que teve aí com você, acho que no segundo episódio, se eu não me engano. Foi. Qual episódio é esse, inclusive? Do Trentas, acho. O que faz... como ser Não, CTO. o nosso. O nosso episódio, é o 20 ou 21. Eu vou descobrir na hora que eu editar. Porque o do 30 foi o 2, né? Eu lembro, eu ouvi na época, cara, você tava na dúvida se ia pra frente, se não ia e tal, e ó, já tá no 20º. É verdade. Olha só, pra chegar no 100º, eu quero estar aqui no 100º. 100º é comigo. A gente vai inventar um assunto pra eu estar aqui no 100º. A gente sempre inventa um assunto, pode ficar tranquilo. E aí foi lá que eu conheci o Trentas, cara, e pô, foi incrível, assim, sabe? O IG pra mim foi outro marco. E o Trentas me chamou a atenção, eu lembrei disso, me chamou a atenção na época porque ele era CTO do IG. E me chamou muita atenção o conhecimento técnico que ele tinha, estando numa posição de CTO. Por quê? Nessas empresas que eu passei, né, minha experiência, minha curta experiência na época, o CTO era o cara que sabia fazer PROC V no Excel, sabe? Era o máximo do conhecimento técnico que tinha. E o Trentas, ele falava de igual para você com o meu. HTTP, sabia tudo sobre protocolos, sabia tudo sobre kernel do Linux, sabe? Bem a fundo mesmo. E me chamou muita atenção. Eu falei, pô, eu quero ser igual esse cara. Ele manja muito, está numa posição muito alta, comandando aqui uma galera muito boa, e é isso que eu quero para mim. Legal. E aí o IG, cara, pô, primeiro, foi muito foda, porque foi onde eu tive o primeiro contato com a internet. Eu nunca trabalhei numa empresa de internet, né? Então foi um marco muito bom. Desde então eu não saí, inclusive. Onde eu comecei a trabalhar com pessoas muito boas, pessoas referências. Então, pô, tem muita gente que trabalhou comigo lá na época, que hoje está no Facebook, que hoje está na AWS. Muita gente boa mesmo, que eu mantenho contato até hoje. E um outro marco é que foi onde eu tive meu primeiro contato, lá em meados de 2013, com a AWS. E aí, pô, e é um momento que não se falava tanto ainda de cloud computing, pô, inseguro, será que vai, será que não vai, era muito um buzzword. E esse primeiro contato, que geralmente o primeiro contato é, pô, vou subir uma EC2, uma RDS e tal, o primeiro contato foi, o IG está se separando da Oi, né, foi vendido, e precisa migrar em X meses tudo que está lá no data center da Brasil Telecom para a AWS. Era isso. E era um time muito bom. Então, porra, se um dia a gente estava migrando, sei lá, uma aplicação LAMP, 2 dias depois já era um Tomcat com Cassandra, por exemplo. Sabe? Então era muito diverso o ambiente e se aprendia muito a todo momento. Assim. Então, para mim, é outro marco na minha carreira que eu sempre gosto de destacar. E aí tomei gosto, cara. Falei, porra, é isso que eu quero fazer para minha vida, eu quero mexer com cloud computing, eu quero continuar trabalhando com a AWS. E na época era fácil, né? Eu tinha 15, 20 serviços AWS. Hoje passou de cara, 150, eu acho. Cara, eu consultei o site hoje de manhã, tá em 175. Cara, é puxado. Tipo, a galera que tá começando hoje, ou que tá estudando a AWS, tem um caminho mais longo aí a percorrer, né? Para estudar. Uma carga de estudo muito maior do que na época. Era um pouco diferente, mas é isso. E foi um grande marco para mim.
Passado um tempo, o Trenta saiu do IG, o meu gestor direto também saiu, algumas pessoas saíram e tal, e eu também resolvi fazer essa transição de carreira. Passei por algumas empresas grandes, passei pela NET, passei pela Bubox, que inclusive o fundador da Bubox é um cara, não sei se você conhece, o Marco Gomes. Quem não conhece ele? Eu não conheço ele presencialmente, nunca falei com ele, mas de internet, quem não conhece o Marcos Gomes? Cara, o Marco Gomes é amigo pessoal meu, a gente treina no mesmo clube de ciclismo, que é o Fuga, aqui de São Paulo. Quando ele tá em São Paulo, né? Porque é sempre São Paulo, Nova York. Então, a última vez que eu vi no Twitter, ele falou que tá voltou para Brasília, pelo que eu entendi. Exatamente. Tá aí outro cara, posso fazer a ponte aí entre vocês, se vocês quiserem falar de empreendedorismo, algum assunto legal assim. Pode ser, se ele tiver tempo na agenda. Tem. Passei pela Bubox, foi muito legal também, muito bacana. Passei pela Sprinkler, onde eu estava até pouco tempo. E agora eu tô na Acreditas. Tô há 2 anos na Acreditas, inclusive, eu não quero datar seu podcast, desculpa por isso, mas na data dessa gravação eu tô completando 2 anos de Acreditas. Pô, cara, parabéns! Valeu, obrigado. E tá sendo uma experiência, e é curioso, cara, porque nessa mesma data, há 8, 9 anos atrás, se eu não me engano, eu tava entrando no IG. Olha só, coincidência. Marcos da carreira, cara. E, enfim, tá sendo... É o que eu curto fazer, sabe? Entrei nesse ramo e pretendo seguir até ter forças para isso. E como é que você viveu algumas transições aí, pelo que você está contando, de operação tradicional, e aí depois passou com essas coisas que a gente está falando aí de DevOps, SRE, Production Engineering, enfim, infraestrutura imutável, infraestrutura como código, containers, Kubernetes, várias coisas novas, assim. Como é que foi essa transição entre elas, cara? Cara, é uma escada natural, né? Na minha época, eu tenho, sei lá, 12 anos de carreira. Cara, sabe que eu percebi que eu tava ficando velho, porque as pessoas me chamavam e falavam, pô, aquele rapazinho ali é jovem e, pô, conhece bastante, tá? Hoje as pessoas falam, aquele rapazinho ali conhece bastante, ninguém mais chama de jovem. E aí eu percebi o Marco, falei, pô, agora tô amadurecendo, tô ficando mais velho. Não, o pior é quando, sabe quando você percebe que você fica assim? É quando você começa a repetir o que os outros falavam. No meu tempo, fazia tal coisa. Na minha época. Eu tento não usar isso para não ficar datado, sabe? Você tem razão, eu vou usar isso como aprendizado. Mas respondendo a sua pergunta, cara, no meu tempo não existia muito essa divisão. Então, foi um processo mais de escadinha mesmo, sabe? Em operação, sysadmin, SRE e agora como Product Engineer. Mas foi muito bom para mim ter passado por todos esses papéis, sabe? Hoje a gente tem uma segmentação muito maior, mas me deu uma base muito grande. Até para trabalhar com essas pessoas que eu mencionei, algumas delas que eu não mencionei, enfim, que eram muito boas no que faziam. Eu acho que fez muito sentido para mim. Acho que hoje existe uma boa diferença entre essas funções, mas eu acho que também depende um pouco da empresa que está contratando, né? Boa parte dessas empresas utilizam o nome do momento, né, o buzzword, para atingir seu público-alvo. Se isso é efetivo ou não sei dizer, mas é o que acontece. Mas eu acho que empresas que realmente sabem o que são as áreas, os papéis, as funções, que buscam determinada solução para um problema e não um problema para uma solução, sabe? O inverso. Eu acho que essas empresas existe uma diferenciação e isso é muito claro, sabe? E a evolução do mercado, eu acho que faz sentido ter essa diferenciação. E para você, esse negócio de SRE Production Engineer, qual que é a diferença? Cara, de novo, né? Acho que depende muito da empresa, assim. O Product Engineer não é muito conhecido no Brasil, né? Ele ficou muito conhecido por conta do Facebook. SRE por conta do Google, mas ele é muito mais difundido, né? Então, hoje você encontra vagas muito mais de SRE.
Product Engineer, se você abre uma vaga hoje de Product Engineer no LinkedIn, possivelmente vão vir engenheiros de produção de fato que não são ligados à tecnologia. Produção fabril, né? Fábrica, você está falando. Exatamente isso. A gente fez esse experimento e foi o que aconteceu. Mas eu acho que a principal diferenciação para a gente, cara, para Acreditas, e a gente quando começou a fazer isso no time, qual que seria o objetivo do time? A gente enxerga hoje SRE muito como, existe um time, um cargo, onde essas pessoas vão resolver esses determinados problemas de operação. Então, SRE, o cara conhece Kubernetes, ele conhece Stack de Observability, ele sabe fazer troubleshooting. Então, eu acho que é uma evolução direta de sysadmin, na minha opinião. E o Product Engineer, quando a gente começou a estudar um pouco o mercado, era um mix de... Você tinha um pouco do SRE, das skills de SRE, mas você tinha também as skills de Software Engineer, que é o que a gente buscava, de fato. Então, eu acredito que a principal diferença é essa, sabe? Não necessariamente o SRE, seria nice to have, mas não necessariamente o SRE precisa saber codar, né? Escrever código, entregar feature de fato, boas práticas de desenvolvimento, enquanto o Product Engineer é esperado que ele saiba. Então, é um 50-50, sabe? Não sei se deu para responder. Deu, opa. E, bom, você está falando isso, então significa que você fez uma transição aí do sysadmin tradicional, que geralmente não sabe programar nada, para um cara que Eu tem não que queria aprender... falar com essas palavras. Mas é que muita gente vai parar em operação, pelo menos ainda, muita gente vai parar a operação porque não consegue lidar com programação. Mas você começou a fazer essa transição. Sofreu muito? Sim. Pra caramba. É curioso, cara. Você falou aqui, agora eu relembrei. Eu conheci muito Product Engineer lá no IG. Tinha um rapaz que chamava Bruno Penteado, o polaco. Ele tinha um perfil de desenvolvimento e ele trabalhava num time de operação / sysadmin. Ele era tech lead. Só que ele tinha esse perfil. E aí, quando começou essa migração para a AWS, que eu comentei, ele começou a desenvolver muitas soluções de automação em cima da AWS. Se eu não me engano, com Python. E aí, no meio desse processo, eu gostava muito disso, porque eu sempre fui fascinado por código, por codar, mas eu não queria entregar feature de produto. Eu queria subir infraestrutura. Então, eu sempre vivia essa dualidade. E aí, quando surgiu isso, eu falei, isso aí é legal. Talvez tenha futuro. E aí o Bruno Penteado, coincidentemente, ele estava prestando um processo seletivo para o Facebook e ele passou. E ele falou, o que você vai ser lá, Bruno? O que você vai fazer lá? Ele falou, eu vou ser DevOps, basicamente, que passou a ser Product Engineer, que é basicamente esse mixing, né? Software Engineer com um pouco de sysadmin, SRE e tal. Então, assim, foi muito... Tá sendo, né? Muito complexo. Mas é um aprendizado diário, sabe? Eu acordo sabendo que, eu vou aprender algo novo agora, porque é um mundo muito mais amplo, é um mundo que até então era desconhecido para mim há, alguns anos atrás. Então, tem sido um aprendizado diário, sabe? Boa. E isso na Acreditas, eu lembro que a gente conversou, o Seródio e você, ele primeiro, depois vocês foram os fundadores desse negócio de Production Engineer na Acredita, certo? Certo. Quando o Seródio entrou na Acreditas, e aí 6 meses depois a gente trocou uma ideia e eu fui para lá também. A gente já tinha trabalhado no IG, inclusive. Não no mesmo time, mas na mesma equipe, na mesma tribe. Eu entrei, o Seródio, ele tem um background de dev muito forte. Então, o que foi ótimo, justamente para ter esse mixing. E até então a gente não sabia, o nosso time chamava DevOps, né? Mas aí toda aquela discussão, DevOps não é cargo, é cultura, mas é cargo sim, porque tá lá no LinkedIn, tem um monte de gente como DevOps Engineer, como é que a gente vai achar essas pessoas e tal. E a gente começou a fazer alguns benchmarks. Tipo, vamos batizar nosso time, porque
não é o que a gente quer seguir no momento, só que a gente precisava encontrar um propósito. Batizar por batizar o time, a gente poderia colocar qualquer nome. Podia colocar Ike, nosso time chama Ike, por exemplo. Mas tinha que ter um propósito. Tinha que ter um propósito. E aí que a gente começou a fazer esses benchmarks. A gente avaliou o modelo do Google, a gente avaliou o modelo do Facebook, de algumas outras empresas e tal. Mas, desde o início, estava claro para a gente. Não adianta a gente tentar fazer como o Google faz, como o Facebook faz, porque a gente não é o Google, a gente não é o Facebook. Vai dar errado, sabe? É questão de tempo, é questão de quando e não de ser. Mas, dado o modelo do Facebook, a gente falou, bom, isso está muito alinhado com o nosso propósito como time. A gente não queria um time focado, especialista, sysadmin, que, pô, comer esse kernel com farinha no almoço, a gente não queria. A gente estava à procura de profissional mais T-shaped, sabe? Então, ele tinha, na vertical ali do T, ele tinha um conhecimento aprofundado, ele era especialista em determinado assunto, mas ele tinha, na horizontal do T, um conhecimento muito amplo sobre o que tinha ao redor. E pensando nisso, a gente falou, bom, a Acreditas, ela já vinha num caminho onde a gente seguia muito uma filosofia do Werner Vogels, que é o CTO da AWS, que é You Build, You Run It. E a gente seguia muito isso. E a Acreditas já seguia isso durante um tempo. Talvez não da forma estruturada como é hoje, mas já seguia. E a gente não queria voltar step back, sabe? Não fazia sentido pra gente ter um time centralizador de operação, não fazia sentido. Então, para o engineer, dado o que a gente esperava com o time, fazia muito mais sentido. Acho que é isso. E isso vai muito do que as outras, principalmente startups, elas vão lá e criam áreas que eles vão chamar de plataforma, que eles vão chamar de DevTools, de criar ferramentas ou estruturas que facilitem não só o desenvolvedor, mas o release mais rápido das funcionalidades de produtos, né? Exatamente isso. Não, quer complementar? Fica à vontade. Tá. Sim. Não, é exatamente isso, cara. Tipo, eu acho que o mercado hoje, as empresas no geral, lógico, eu tô generalizando e toda generalização é burra, né? Mas o mercado no geral, ele se preocupa muito com o nome, com a nomenclatura, né? A velha discussão, DevOps, cultura, DevOps Engineer, cargo e tal. Mas eu acho que o que as empresas precisam se preocupar, os times, as pessoas, é no propósito. O que seu time está querendo resolver? E aí você alinha o nome do time, do cargo, ao que o seu time quer resolver para encontrar as pessoas certas. Né? Eu cansei de receber vaga no meu LinkedIn, analista DevOps, e o cara, era especialista em Bacula Backup. Eu falei, pô, mas não tem nada a ver, eu nem sei, eu nunca instalei um Bacula, não sei como funciona. Então, acho que é um pouco disso, sabe? Quando você tenta mirar só no buzzword, você tende a errar, seja em curto, médio ou longo prazo. Quando você mira no objetivo, e aí você fala, bom, agora eu vou encontrar as pessoas certas para esse objetivo, você tem uma base um pouco mais consolidada, sabe? É muito mais fácil crescer dessa forma. Você comentou sobre T-Shape, uma proposta interessante, mas ela é desafiadora porque você tem que acertar as pessoas que vai contratar, né? Como é que é esse processo aí, na sua visão? Não precisa ser contar como é que é na Acreditas, né? Mas pela experiência. Cara, por incrível que pareça, para a gente é um processo mais simples do que encontrar pessoas especialistas em SRE, DevOps e afins. O mercado está muito aquecido, né? A gente falou disso um tempo atrás. É muito mais simples a gente encontrar uma pessoa que tem um conhecimento de redes, que seja especialista em redes, independente do nível, pleno, sênior, enfim, e que ela tenha um conhecimento ou queira desenvolver o conhecimento em AWS, em Kubernetes, em desenvolvimento, do que encontrar pessoas que são exatamente a mesma coisa, sabem exatamente os mesmos assuntos para compor um time. Então, quando a gente começou, a gente falou, bom, esse é o caminho mais fácil. Encontramos uma pessoa que tinha um background de desenvolvimento. A gente falou, bom, ótimo. Só que a gente precisa, tem que estar alinhado com o nosso propósito. Onde a gente quer chegar com isso? Bom, faz sentido, porque tem um pouco disso também, Ike, do tipo, pô, eu quero ter profissionais T-shaped.
né? Então, quero ter pessoas muito especialistas em um determinado assunto e generalistas em outros. E aí, no fim, todas as pessoas acabam fazendo a mesma coisa, não faz sentido, sabe? Você acaba frustrando aquela pessoa que vai entrar no seu time. Então, pô, se você está atrás de um especialista em desenvolvimento, que tem background em desenvolvimento, e que ele queira aprender sobre infraestrutura, operações e afins, você tem que estar disposto também a oferecer algo que motive aquele profissional. E foi o nosso objetivo. Então, background de desenvolvimento, temos pessoas com background de Kubernetes, background de redes, background de AWS. Para a gente foi mais fácil esse processo. Hoje, a gente vai encaixando, procurando essas pessoas de acordo com as nossas demandas, sabe? O que fica um processo mais simples. E isso é legal porque você dá uma perspectiva de visão mais completa, assim, de todas as áreas do conhecimento que envolve uma operação de TI, né? E isso também faz com que, na perspectiva de resolução de problema, você acaba tendo soluções mais abrangentes. Isso fez com que vocês começassem a pensar em criar soluções internas, né? Isso é natural, né? A gente acabou de falar de DevTools, empresas que criam equipes de plataforma. Eu imagino que isso foi um caminho natural para vocês também. Sim, foi extremamente natural. Desde o início, cara, quando eu entrei, o Seródio sempre comentava, pô, eu quero que a gente mantenha essa cultura de build to run it, então, pô, não existe ninguém melhor para operar uma aplicação se não aquela pessoa que desenvolve. Então, bom, é muito mais fácil gerenciar isso, sabe? Então, a gente queria manter isso. Quem mantém rodando é o desenvolvedor, é isso, ponto. Mas a gente precisa da autonomia, flexibilidade com todo o nosso controle e nossos enforces para esse desenvolvedor. Então, o Seródio, desde o início, tinha a ideia de, a gente precisa de uma CLI. Pelo menos, uma CLI. Seja em Bash, seja em Python, seja em Go, a gente precisa de uma CLI. E a gente foi amadurecendo essa ideia. Então, quando a gente começou a batizar o time como Product Engineer, a gente já pensando nessa CLI no futuro, em como a gente poderia entregar isso para o nosso desenvolvedor, sabe? E quer complementar? Pode falar. Sim. Não, pode falar. E isso é interessante porque gera uma responsabilidade do desenvolvedor, para os desenvolvedores, enfim, que está cuidando ali de gerar o produto, gerar as funcionalidades, de eles também se importar o que acontece em produção. Então, como é que funciona? O pessoal hoje vai chamar de on-call, mas lá atrás o pessoal chamava de plantão. Então, vamos pensar aqui que tem os ouvintes dos dois contextos. Como é que é lidar com plantão da perspectiva de vocês e na perspectiva de quem roda e desenvolve e mantém os produtos? Isso varia bastante de squad para squad. Depende do negócio, depende do squad, depende de quão maduro está esse squad com a adoção das nossas ferramentas. Mas eu acho que até um passo antes aqui, nesse sentido, que a gente pensa muito em on-call, pensando no modelo de infraestrutura que a gente tinha antes. Uhum. Que é exatamente isso, do tipo, um desenvolve, o outro coloca em produção. E aí, se der problema, esse que colocou em produção resolve, se não conseguir, chama aquele que desenvolveu. Na Acreditas, a gente, desde o início, pensou exatamente o oposto disso. Então, o objetivo era, como eu posso dar mais autonomia para o meu desenvolvedor? Esse era o grande objetivo. Então, lá atrás, a gente já pensava em infraestrutura como código, a gente pensou, bom, a gente tem alguns terraforms, como a gente pode fazer com que esses terraforms, com que os desenvolvedores tenham uma curva de aprendizado menor para usar esse terraform. Então, aí a gente começou a pensar em abstraction, depois do tempo em composition, em criar modularização, em entregar ali meia dúzia de variáveis para o dev preencher e subir o terraform. A gente evoluiu isso através, antes rodava na máquina desenvolvedora e passou a rodar em cima de CI/CD, de forma automática, e foi uma escadinha, sabe? A gente colhia o feedback totalmente numa cultura inner source, colhendo o feedback, o desenvolvedor abrindo um pull request para a gente seguindo com essa feature, até que em dado momento a gente pensou, bom, lembra daquele papo lá atrás de CLI? Pô, talvez está na hora de resgatar isso. E aí que a gente pensou, bom, a gente já queria fazer algumas mudanças na nossa infraestrutura. Então, a gente já rodava container, mas era em cima de ECS, toda uma stack em cima da AWS.
e a gente queria se alinhar ao mercado, que a gente acreditava que fazia sentido, e começar a utilizar Kubernetes, por exemplo. Nosso stack de log não era a melhor stack que a gente tinha. Então a gente falou, pô, vamos já aproveitar e pensar numa stack melhor, mais estável, mais escalável, mais confiável, né? E aí que a gente falou, pô, por que não a gente desenvolver um produto interno? Basicamente, reunir todas essas ferramentas, Kubernetes, a stack de observability, o meu CI/CD, a minha abstração do Terraform, e trabalhar em uma composição de tudo isso. Falou, pô, perfeito. Porém, como que você entrega isso para o dev? Se você esperar que o dev tenha conhecimento de Kubernetes para, sei lá, escrever um YAML, que seja um YAML, que seja para definir o número de réplicas, esperar que ele tenha conhecimento de CI/CD, esperar que ele tenha conhecimento de Terraform, não vai sair. Não vai funcionar. Então a gente falou, porra, vamos pensar na nossa CLI. E aí que o Seródio, eu acho que foi ele que idealizou esse nome, pelo menos quando eu entrei, ele falou disso para mim, acho que foi na entrevista, cara, que ele falou, porra, vamos desenvolver o Creditas. O que é o Creditas? É wordplay entre CLI e Creditas. Então, na cabeça dele já tinha o nome, não tinha nem o que essa ferramenta ia resolver, mas já existia o nome. A gente falou, pô, vamos desenvolver o Creditas, cara. O que o Creditas vai fazer? Ele vai lidar com a nossa stack, com o núcleo. Então, olha só, quando a gente começou a desenvolver o Creditas, a gente falou, bom, a ideia é que no primeiro dia de onboarding, o desenvolvedor consiga fazer deploy de dev até produção sozinho, e que na sua segunda semana de empresa, ele consiga subir uma aplicação de dev até produção sozinho. Parece utópico, mas é nesse sentido que a gente estava trabalhando. Esse era o objetivo, que a gente vem trabalhando desde então. Isso é o que o pessoal vai chamar de Developer Experience, que é muito menosprezado em muito lugar aí, que, cara, e o curioso vocês são empresa do mercado financeiro. Exatamente. Eu acho que até para quebrar um pouco o estereótipo, sabe? Existem muitas outras empresas como financeiro que também seguem uma cultura semelhante, mas o grande objetivo, Iki, o que a gente queria resolver com tudo isso? Parece muito legal, Kubernetes é muito legal, eu amo Kubernetes, estava estudando hoje cedo um monte de coisa, estava estudando a AWS, então tudo isso é muito legal. Mas o que a gente quer resolver com tudo isso? É fazer com que o desenvolvedor ele pense menos em infraestrutura e mais no negócio. Esse é o objetivo. Esse é o problema que a gente queria resolver. Então, pô, se o desenvolvedor precisa de 3 semanas para criar uma aplicação, para desenvolver e colocar ela em produção, é muita coisa, sabe? E aí ele precisa de um conhecimento prévio, porque se ele não tiver esse conhecimento prévio, bom, vai demorar, sei lá, 3 meses. Então, o grande objetivo era esse. Como que a gente conseguia entregar valor mais rápido para o nosso desenvolvedor, para que ele conseguisse pensar no negócio? Ele pode. Hoje, novamente, a gente tem muita cultura inner source dentro da Creditas, que bom, eu não quero usar o Creditas, eu quero usar o kubectl, eu quero operar meu Kubernetes de alguma outra forma, eu quero rodar meu Terraform na mão, não tem problema, a gente dá essa flexibilidade para ele. O que a gente suporta hoje, e o que a gente dá todo o suporte, é o Creditas, e a nossa stack do núcleo, mas a gente consegue equilibrar isso, sabe? Então, o grande objetivo qual problema você quer resolver? É isso. Sensacional. Ô, Bruno, deixa eu voltar aqui, que a gente esqueceu de mencionar lá no início, que a gente falou bastante de onde você trabalha, tá? Mas o que é a Creditas? Bom, ótima pergunta aqui. A Creditas ela é a principal plataforma online de empréstimo com garantia do país. A gente trabalha com 3 produtos principais. Basicamente, é o empréstimo com o imóvel em garantia, com o carro em garantia e o empréstimo consignado privado. Então, basicamente, a gente tem esses 3 produtos, essas 3 modalidades de empréstimo diferenciadas, porque nos permite oferecer um valor de crédito maior, com taxas de juros mais baixas e parcelas mais saudáveis para o orçamento do consumidor. Então, vocês seguem todas as regulamentações do mercado financeiro, né? Então, acho que esse é um desafio bem, bem interessante, como está adequado aí às regras e como
ainda tendo agilidade de crescer e entregar funcionalidade, de gerar valor, né? Exatamente isso, exatamente. E aí, o que o Nucleon, que é o outro produto que você mencionou, ele faz? Sim, o núcleo é o nosso produto interno, né? É o produto que o Product Engineer desenvolveu para os desenvolvedores da Acreditas. Basicamente, o núcleo é a composição de algumas tecnologias. Então, basicamente, hoje o núcleo ele é composto por Kubernetes, a gente utiliza EKS da AWS, que também é composto por... A gente utiliza Service Mesh, a gente utiliza Consul Connect como Service Mesh, a gente estendeu o nosso uso de Kong, que antes era apenas API Gateway, a gente utiliza também como Ingress, HashiCorp Vault também. Toda a nossa stack de CI/CD, a gente tinha um problema muito grande, como existe essa cultura de build to run it, cada squad decidia a forma que fazia CI/CD, né? E você tem o ônus e o bônus disso. E a gente resolveu ser um pouco mais opinionated nesse sentido. Então, o grande objetivo era ter uma esteira, um pipeline de CI/CD que fosse estável e que desse total flexibilidade para o dev. Então, a gente capsulou toda essa esteira em cima do núcleo também. Além disso, o Terraform. Então, para que o dev não precisa entender de Terraform, HCL, módulos do Terraform, a gente abstraiu isso e compôs dentro do núcleo. Então, através do Cliditas, ele consegue utilizar todos esses serviços. Então, o desenvolvedor roda Cliditas init na máquina dele, ele já tem de cara a configuração do CI/CD. Obviamente, ele precisa configurar os steps de teste e tal, porque isso varia bastante de aplicação para aplicação, mas 90% do que precisava ser escrito já vem com o Cliditas. Se ele precisa, por exemplo, na aplicação dele de um S3, de um RDS, de um Redshift, de um SQS, ele consegue fazer isso também através do Cliditas DLC. DLC, de fato, pensando um pouco nos videogames, sabe? Então, eu quero o S3. Então, ele tem um comandinho que é executado um Terraform para ele, através de CI/CD, que ele consegue um S3. Então, ele não precisa colocar a mão no HCL, de fato, rodar na máquina dele, sabe? De forma geral, é isso. E aí ele tem acesso a toda a stack de observability. Então, hoje o núcleo também é composto por Prometheus, na parte de métricas, com Grafana, logging, basicamente, Flintbeat. O Flintbeat, ele faz put record em cima de um Kinesis String, que é consumido por um Kinesis Firehose, que faz indexação no Elasticsearch. É basicamente um LK, só que sem o L que o Logstash. Então, a gente substituiu o L por um K e colocou um Kinesis em cima, justamente porque Acreditas não tem um time de operações. Não existe um time para fazer deploy, para restartar serviço, não existe isso. Então, a gente pensava isso também no time, dentro do time de Product Engineer. Então, quanto menos operação a gente tivesse e a gente pudesse usufruir um pouco mais de serviços gerenciados, no caso pela AWS, para a gente seria mais benéfico, porque conseguiríamos pensar mais na experiência do desenvolvedor e não em trabalhos operacionais como Logstash, de espaço em disco, Rotate, por aí vai. Então, de forma sucinta, e aí a stack de log termina em um Kibana, mas de forma sucinta é isso. E o Cliditas, ele também consegue, então, eu não quero acessar o Kibana, você consegue, você tem lá o Cliditas Logs, que você tem o mesmo log do seu pod, que apareceria no Kibana, você consegue definir variável, enfim, consegue fazer uma série de coisas utilizando o Cliditas localmente. Isso aí dá uma conversa na Kubicon, hein, cara? Vocês deviam pensar nisso. A gente tá pensando seriamente, viu? Pois é, faz muito sentido. Ou no Reinvent, que são da AWS. Acho que faz também bastante sentido. Bom, você viveu aí praticamente o que é a internet nos últimos praticamente 10 anos, né? 8 a 10 anos. Sim. E hoje, você viu nascer o tal da Cloud Native Applications, cultura e etc. É uma questão inevitável? Tipo, toda empresa vai acabar caindo
Não necessariamente que Cloud Native é assim, eu vou rodar na AWS ou no GCP, mas os conceitos que estão em volta sobre boas práticas e a tecnologia é inevitável? Cara, eu acho que assim, é a realidade atual para construir software. No passado a gente gastava muito tempo, energia e até dinheiro tentando prever o futuro. Então, prever modelo de negócio, prever o que os clientes queriam, prever a melhor maneira de projetar ou arquitetar um sistema, prever como evitar que as apps falhassem, por exemplo. Então, a gente gastava muita energia em cima disso. E, em vez de tentar ser melhor em prever o futuro, porque, olha, eu acho que não funciona, eu acho que o Cloud Native oferece exatamente construir um sistema que fique melhor em responder mudanças e a imprevisibilidade, sabe? Então, você foca a energia, exatamente a mesma energia, em outro ponto. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, cara. Eu acho que é inevitável e o que eu vejo é que as empresas a cada dia estão enxergando o valor nisso, sabe? Eu acho que é o caminho natural. Bem... O pessoal gosta de ter muitas coisas previsíveis. Eu falo assim, cara, a gente vive na incerteza. E na incerteza, você tem probabilidades. Então, você escolhe qual você vai querer ser, qual vai optar. Então, e, cara, nos processos que você falou, falou até de T-shape e tal, como é que as pessoas se preparam para as entrevistas? Porque muita gente fala assim, pô, tem um processo de seleção, achei muito duro, ou achei que o processo de seleção muito fácil, ou eu não entendi o processo de seleção. Enfim, como é que você acha que as pessoas que estão na carreira de operação, elas têm que se prepararem, ou algumas dicas de elas se prepararem para as entrevistas, para os desafios e assim? Cara, eu acho até que o preparo ele tem que ser bidirecional, sabe? Não é só do profissional que está procurando, mas da empresa também. Eu acho que a gente já passou desse tempo onde quem entrevistava era a empresa e o entrevistador era o funcionário, o possível candidato. Eu acho que as empresas precisam saber avaliar melhor as pessoas, sabe? Se você quer aquele profissional, ele está num ótimo emprego, se você dá um teste para ele que ele vai demorar uma semana para fazer, existe pode ser que ele não devolva aquele teste para você, né? Existe uma forte indicação que isso não aconteça. Então, eu acho que o preparo tem que ser bidirecional. Mas eu acho que para o profissional, eu acho que depende muito, né? No T-Shape tem isso, então é difícil você falar, pô, segue esse caminho, segue aquele outro, porque depende muito, não só de nível, mas de especialidade. Mas foca no que você sabe fazer de melhor, sabe? Seja autêntico e foque no que você sabe fazer de melhor. O que você não sabe fazer, diga não sei. Não tem problema nenhum isso. Acho que isso é o mais importante, sabe? A gente já avaliou, nossa, centenas de pessoas dentro da Acreditas, e a gente sabe, a gente entende quando uma pessoa ela tá falando a verdade e quando e é louvável quando ela está sendo honesta com ela mesma, sabe? Do tipo, eu não sei isso, eu não sei te responder, mas gostaria muito que você me explicasse, ou vou atrás dessa informação, vou procurar entender. Eu acho que esse é o segredo, sabe? Independente do nível e da vaga que você esteja procurando. E para uma pessoa que está começando na área, qual é a... Não vou falar que é dica de ouro, né? Porque é sacanagem. Mas o que você recomenda da pessoa ir estudar, a ir aprender, a procurar? Cara, eu acho que foca na base, foca nas fundações. Eu acho que, assim, estude sim tecnologias do momento. Estude Kubernetes, estude Service Mesh, estude AWS. Estude. Mas foca na base, porque tecnologias vêm e vão. Você sabe disso. Você tem alguns anos de carreira, né? Eu lembro, inclusive, quando eu comecei a estudar Linux e tal, lá em meados de
2004, 2005, eu encontrei um artigo seu no Viva o Linux sobre MTA Postfix, eu acho, ou algo assim. Nossa, pode crer. Cara, foi aí que eu conheci você, inclusive, seu nome e tal. Falei, porra, esse cara manja muito, cara, eu preciso conhecê-lo. Então, assim, foca na base, sabe? Estude ciência e tecnologia no momento, é muito importante você se atualizar, é muito importante você ter uma rotina de estudos para se atualizar. Eu tenho o perfil de estudar antes da demanda. Tem pessoas que, pô, a demanda chega, ela estuda, eu prefiro estudar antes, entender antes o conceito, ver o que está rolando no mercado para saber se faz sentido ou não, até pela posição que eu estou hoje, de líder técnico na minha equipe, para saber se faz sentido aquilo para o negócio, se faz sentido aquilo para a empresa, se faz sentido aquilo para as pessoas, né, no geral, para os nossos clientes. Mas estude a base. Acho que se eu pudesse dar uma frase, foca na base, foca nas fundações. E onde ele procura a base? Essa é a pergunta mais difícil, hein? Pois é, cara. Essa é difícil. Difícil, cara. Que hoje em dia, num mundo com tantos meios de informação, é difícil você concentrar, né? Você saber, porra, é esse caminho que eu preciso seguir. Difícil. Eu acho que depende muito, né? Depende muito se esse profissional veio de uma faculdade ou se ele decidiu não fazer faculdade, decidiu seguir carreira solo. Acho que varia bastante, assim. Mas, pô, esses dias, eu tava revendo o livro do Tenenbaum sobre sistemas operacionais, sabe? Que eu estudei há 11 anos atrás. Esse livro é muito bom. E é muito atual ainda, cara. Sabe? É muito atual. Te dá uma visão muito ampla do que você realmente está fazendo. É difícil, sim, mas a internet tem muita informação, né, cara? Tem muito conteúdo do gênero. Então... E assim, ser curioso também, né? Você está trabalhando com Kubernetes, se você não entendeu aquilo, se você começa a se aprofundar, uma hora você vai chegar na base. Acho que isso que você falou é fundamental, assim, tipo, se você vai mexer com Kubernetes, então tem que conhecer sistemas operacionais, tem que conhecer rede, tem que conhecer código, porque você vai ali, você provavelmente, eventualmente, você vai ter que ler o código do Kubernetes para entender o que está acontecendo lá, eu já fiz isso algumas vezes. Não Sim, exatamente. Acho que isso é um caminho. É ser curioso, né? Uhum. Tem uma frase, cara, que eu acho que é do Albert Einstein, se eu não me engano, que é imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited, imagination encircles the world. Então, basicamente, foca na imaginação, sabe? Seja criativo, busca essa informação, seja curioso, por que você está fazendo aquilo? E aí a informação vai chegar, você vai conseguir se aprofundar nisso. Hoje, com o mundo rodeado de informações, você ser superficial é muito fácil, né? Pelo excesso de informações que a gente está rodeado. E aí, você tendo os fundamentos, você consegue filtrar essas partes dessas inundação de informação, né? Para o que agrega para você ou não, né? Eu gostaria de estudar bastante coisa que, pô, eu acho irado, mas que não faz sentido para o momento de carreira, não faz sentido para a empresa que eu estou trabalhando atualmente. É saber filtrar, né? Verdade. Ô Bruno, esse negócio do Clube das 5 eu conheci com o Avelino, uma pessoa que eu trabalhei lá. Foi famoso aí, teve startup no mundo do entretenimento adulto. Ele foi um dos caras aí que teve envolvido na criação do Go. Ele que gosta de acordar às 5 da manhã, mas você também falou aí um pouco antes que é o das 5. Conta aí pra gente como é que é esse negócio. Sim, cara, é isso mesmo. Só um disclaimer antes, assim, o Clube das 5 ele virou um termo muito autoajuda, muito utilizado por coaches, etc. Eu acho que assim, você acordar às 5 por acordar não vai mudar nada na sua vida, tá? É o que eu acredito. Então, o máximo que vai acontecer é você ficar com sono durante o dia. Dito isso, por que eu acordo às 5? Eu sempre tive síndrome de impostor, muita ansiedade, e pelo fato de eu não ter feito faculdade, nunca ter pisado numa faculdade, eu sempre me cobrei bastante, me senti obrigado a entender de fato o que eu estava fazendo. Então, sempre gostei de me aprofundar muito em sistemas operacionais, em redes,
porque eu sentia que, de certa forma, por não ter feito faculdade, eu estava devendo de alguma forma para aquela pessoa, para aquela empresa que me contratou. Com o tempo, trabalhando muito, eu sentia que meu período de estudo não estava atendendo às minhas expectativas. Eu falei, bom, preciso fazer alguma coisa. Foi aí que eu comecei a pesquisar alguns frameworks, algumas metodologias, e eu falei, bom, tem uma galera aqui que acorda mais cedo para fazer algumas funções durante o dia e tal. E na época, como eu trabalhava muito, eu acordava 10, ia para o trabalho 10h30, e trabalhava até 8, 9 horas, e voltava, dormia, e assim se repetia durante os 5 dias da semana. E eu falei, bom, vou experimentar acordar 1 hora antes. Comecei a acordar às 9 da manhã. E encaixei. Comecei a tomar café com mais calma, mais tranquilo. Comecei a ler as notícias do dia sobre tecnologia. Consegui encaixar um estudo. E eu vi que isso estava sendo muito benéfico para mim. A minha ansiedade baixou bastante. Eu estava me sentindo mais confiante no meu dia a dia. Eu falei, bom, eu vou experimentar mais isso. Eu vou estender esse assunto. E aí eu comecei a encaixar outras coisas que eu fazia durante o dia na parte da manhã. Então, bom, encaixei o curso de inglês, encaixei outros assuntos que eu gostaria de estudar, de entender. Eu comecei a organizar o meu dia antes de chegar no trabalho, do tipo, bom, eu tenho uma reunião em tal horário, então eu posso sair de casa nesse horário para chegar nesse. Eu comecei a sair com o meu cachorro, e aí eu fui, sabe, aumentando esse tempo. Quando eu vi, eu estava acordando 5 horas da manhã. É basicamente isso. E aquilo estava me fazendo muito bem, porque assim, o segredo para mim, em suma, é ter uma rotina. Então, independente, se eu fizesse isso das, sei lá, 7 da noite às 11 da noite, meia-noite, ia funcionar da mesma forma, porque eu estava organizando a minha rotina. Acordar de manhã, nesse sentido, para mim, né, que sou muito ansioso, consequentemente, eu acabo sendo um pouco mais procrastinador do que o comum das pessoas. Acordar de manhã, eu tinha o objetivo de fazer o que estava programado. Então, se às 5 da manhã eu tinha que tomar café, estudar meu inglês, estudar alguma tecnologia, eu não tinha desculpa. Porque de noite eu tinha, tô cansado, não vou pra academia, trabalhei demais, eu mereço aqui pedir uma pizza, você acabava não fazendo. Quando isso passou a ser de manhã, ou eu fazia, ou eu assumia que eu não estou fazendo conscientemente porque eu não quero. Eu não tinha desculpa por isso. E aí a coisa começou a fluir. E quando eu vi isso, entrou na minha rotina. Então, a dica que eu dou bom, eu gosto muito hoje de acordar de manhã, eu acordo de manhã porque eu quero, inclusive essa hora, que já era para eu estar começando a me preparar para dormir. Já vai. Mas é brincadeira, eu me organizei hoje para que isso acontecesse. Mas isso começou a ser muito benéfico. Então hoje, eu nunca tive diarista aqui em casa, junto com a minha esposa, então eu limpo a casa, então tem a função lá de varrer a casa, limpar o chão, porque eu tenho um cachorro, meu cachorro suja toda a casa, e aí eu estudo, e aí eu passeio com o cachorro, e aí eu faço meus deveres de casa, organizo minha agenda, até começar meu dia de trabalho. O que é ótimo, faço meus esportes, né? Eu sou ciclista, né? Como eu disse. Então, eu acabo... Pré-pandemia, eu acordava um pouco antes que às 5, né? Eu era do clube das 4. Então, eu saía de casa mais ou menos 4h30 da manhã para trabalhar, para pedalar. Então, eu acordava 4 da manhã, saía 4h30, pedalava até 7 horas da manhã e voltava para casa para continuar o dia. Com a pandemia, isso acabou mudando um pouco, eu não estou pedalando dessa forma, mas para mim tem sido muito benéfico, sabe? Ter uma rotina, ter bons hábitos saudáveis, seja hábitos de fato de praticar um esporte ou hábito de organizar o seu dia antes de começar o seu dia, sabe? Ter o warm-up, para mim faz toda a diferença. Você começar muito mais calmo, muito mais tranquilo, muito mais confiante. É muito bom, né? Ter rotina acho que ajuda a manter bons hábitos. Sim. Pô, sensacional, cara. Bom, a gente tem, já que você me cobrou aqui que você tem que ir dormir daqui a pouco. Não, mas é brincadeira. Não, mas é porque já deu tempo já. Você tem uma dica aí para as pessoas? Eu até esqueci da minha aqui.
Mas você tem uma dica para as pessoas sobre livro, revista, filme, assim, qualquer coisa aí que você... Tenho, cara, eu tenho um hábito, inclusive, os meus estudos hoje são focados em tecnologia, né? Obviamente, é o que eu trabalho, é o que eu gosto de fazer. Mas eu tô adquirindo um hábito, na verdade, de ler coisas, ler livros, ver filmes que não têm relação com tecnologia, para desvincular um pouco. A Isso está sendo cabeça dá muito uma... importante para mim. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu vou indicar um livro, eu vou indicar dois. Pode ser dois? Pode ser dois livros? Pode. Primeiro livro, eu acho que chama O Leão da Toscana. Não sei se você já ouviu falar. É um livro muito bom, que é do Gino Bartali. Na verdade, desculpa, o autor é outro, né? O protagonista é o Gino Bartali. Ele foi um dos mais importantes atletas do século XX. Era um ciclista que correu o Tour de France, Giro de Itália, a Vuelta da Espanha, que é uma biografia que cobre basicamente desde a infância pobre do Gino até o momento que a Itália ela entra em guerra e é ocupada pelos nazistas. E aí que a história começa, que basicamente é o seguinte: como ele era um atleta renomado, muito conhecido, ele tinha uma liberdade muito grande, mesmo aí nesse meio da guerra, ele ainda tinha permissão de treinar ciclismo. E ciclismo é isso, você treina, sei lá, 100, 150, 200 quilômetros. Eu tenho amigos que fizeram agora nesse feriado 450 quilômetros Meu pedalando Deus do céu. em 3 dias. Então, você treina a longas distâncias. E aí, olha que legal, cara, ele usava desse privilégio para transportar identidades falsas e ele entregava essas identidades para os judeus para que eles conseguissem escapar, ir para outro país sem serem identificados. Ele carregava essas identidades dentro do quadro da bike. E como ele era um atleta renomado, ninguém ia lá, revistava ele, daqui a bike, daqui, sabe? Não existia isso. Era só passa aí, o cara é conhecido, tá treinando pro Tour de France, Giro de Itália. E aí nisso, cara, ele ajudou milhares de judeus com esse serviço. Ele aproveitava para treinar e ajudar essas pessoas carregando identidade falsa, suprimento, enfim, tudo que essas pessoas precisavam. E obviamente, guardado as devidas proporções, eu acho que é muito semelhante ao que a gente faz, sabe? A gente que trabalha com tecnologia, que é extremamente privilegiado no Brasil, que a gente tem hoje, que é extremamente desigual, a forma como a gente utiliza a tecnologia para ajudar as pessoas, sabe? Independente do ramo, independente da empresa. Mesmo que indiretamente, a forma como a gente utiliza o nosso conhecimento, o nosso privilégio para mudar a vida das pessoas. Então, guardar as devidas proporções, existe uma ligação aí, mesmo que mínima, entre o que a gente faz e o que esse ciclista fez. Muito bom, cara. E o segundo? Cara, o segundo, esse eu acho, eu li o livro, mas tem filme também, então você pode escolher a mídia que você quer consumir, que cara, é o livro 1984. Não sei se você já leu. Já. Isso aí foi na adolescência, mas tá aqui na cabeça. É muito bom, cara. Assim, eu reli ele. O filme, inclusive, é muito bom, eu recomendo. Que, cara, eu acho que em um mundo onde a pseudociência um estado teocrático e, por que não, totalitário, vem ganhando cada vez mais força, eu acho que é sempre bom, é sempre importante ter um conteúdo que alerte sobre os perigos dessa distopia, sabe? A história está aí para ser contada, para ser lida, e a gente não pode... E eu gosto desse livro que utiliza de ficção para entender um pouco essas nuances e o que essa distopia pode trazer para a gente. Esse é um livro do George Orwell, e ele não é um livro que faz uma crítica aos socialistas na época, é qualquer regime totalitário. Indo nessa linha, eu vou recomendar o meu, que é Admirável Mundo Novo. Não sei se você já leu, mas esse livro... Sim, muito bom. É muito foda. Opa, falei, não era pra falar palavrão. Enfim, é isso.
Bruno, obrigado demais. Foi sensacional. E desculpa fazer você ficar acordado aí até depois. Mas... Imagina aí que foi um prazer. De novo, cara, eu acompanho você desde lá atrás, desde o início. Eu falei, pô, eu preciso conhecer esse cara, e hoje estar aqui falando com você, trocando essa ideia, para mim é um privilégio, sabe? Eu sou muito grato por estar aqui conversando com você. Oh, a honra é minha, gente. Até com vergonha. Bom, pessoas, obrigado e até a próxima. Hein?